Super Sentai é um gênero de tokusatsu que teve a primeira temporada lançada em 1975 e que já conta atualmente com um total de 47 temporadas. Apesar disso, nem todo mundo conhece essa franquia muito a fundo. Por exemplo, você sabia que Super Sentai tem uma conexão direta com a Marvel? E que foi graças a essa conexão que os robôs gigantes acabaram sendo inseridos na franquia? No vídeo de hoje eu trouxe o que você não sabe sobre Super Sentai, a franquia que originou Power Rangers. Ou para você que não conhece absolutamente nada sobre essa franquia, poder conhecer um pouco mais. E quem sabe se interessar e dar uma oportunidade para ela. Oi, eu sou o Raoni Soares e como a maioria das crianças aqui no Brasil, eu tive acesso primeiro a Power Rangers e foi só depois de adulto que eu acabei descobrindo o segredo que eles carregavam. Do quê? Se a gente tem Power Rangers hoje em dia, a gente pode dizer que foi graças a essa franquia incrível que acabou acendendo uma luzinha na cabeça de um homem chamado Rain Saban, o que despertou seu interesse para trazer aqueles heróis para o público americano. Super Sentai foi criado pelo mangaka Shotaro Ishinomuro. Ok, how the week? Que também foi o criador de Kamen Rider, outra franquia de enorme sucesso e que também faz parte do gênero Tokusatsu e é lançada pela Toei Company. Significando Super Esquadrões, Super Sentai começou com um mod totalmente diferente, ao que acabou se tornando popular e é utilizado até os dias de hoje. A primeira equipe foi Himitsu Sentai Goranger, com uniformes bem diferentes, sendo mais voltado para macacões e capas. E a temática dessa temporada era espionagem. E cá entre nós, eu não consigo gostar muito dos uniformes que as primeiras equipes de Super Sentai receberam. Mas super entendo que existe uma junção de fatores que acabaram resultando nesses uniformes. Só que eu só começo a gostar realmente dos uniformes a partir lá da quinta temporada. E um detalhe importante, nesse vídeo eu não vou me aprofundar na evolução dos uniformes dessas equipes. Embora vá falar sobre um ou outro, esse vídeo não é sobre isso. Então se você quer que eu traga um vídeo me aprofundando muito mais nessa evolução, deixa aqui nos comentários que eu trago pro canal. As primeiras temporadas não tinham os famosos robôs gigantes nos episódios, mas obviamente visando a venda de brinquedos, o que é uma das maiores finalidades dessas produções, a primeira equipe tinha veículos de batalha, que além dessa finalidade que já falei, também acabava servindo para deixar os episódios muito mais dinâmicos. Essa primeira temporada logo foi um grande sucesso, porque o tokusatsu que eram produzidos até aquele momento traziam um único herói, e Super Sentai foi contra tudo isso, trazendo logo de cara 5, com conceitos e cores que diferenciava cada um deles. Foi tanto que a temporada acabou ganhando um total de 84 episódios, sendo a temporada com mais números de episódios de toda a franquia até hoje. Por conta de todo esse sucesso, em 1997 surgiu a temporada JAKQ The Genkitai, com uma nova equipe e novos uniformes, mas ainda assim nos mesmos mods que a temporada anterior. Mas foi só em Battle Fever J, a terceira temporada, que o conceito dos robôs gigantes começou a ser implantado na franquia. E pra gente entender isso é preciso voltar um pouco no tempo, porque antes mesmo de Rain Saban adaptar Zai Ranger para Power Rangers, outra pessoa já tinha tentado trazer Super Sentai pro mundo. Quem é ela? Essa pessoa foi ninguém menos que Stan Lee. E a gente volta lá para os anos 70, quando a Marvel estava tentando fazer para televisão adaptações para os seus heróis. Só que nenhuma emissora queria apostar nesse tipo de projeto, porque, segundo ela, só os meninos na faixa etária dos 18 anos que liam quadrinho. Por conta disso, para eles, não haveria nenhuma demanda para séries de super-heróis. Isso até 1997, quando a Marvel finalmente conseguiu levar essa ideia para frente e lançar The Amazing Spider-Man, que foi transmitida pela CBS. A série ganhou só 13 episódios, porque acabou não deslanchando. Pois bem, apesar de ter sido um fracasso total com o público americano, a série foi um enorme sucesso no Japão. E o sucesso foi tanto que a Toei Company chegou até a fazer uma proposta pro Stan Lee trabalhar lá.
E ele não aceitou, mas isso acabou rendendo uma ponte entre a Toei e a Marvel. E essa ponte rendeu um total de 3 temporadas, sendo que em 1997 o Spider-Man do Japão foi lançado. E foi ele que trouxe o elemento dos monstros, que já era utilizado, mas também o elemento que era inédito do robô gigante. E em troca, a Marvel recebeu a permissão de levarem e adaptarem as produções da Toei para o público ocidental, o que acabaria sendo um benefício de mão dupla para as duas empresas. Ah, bom, então assim sim. E foi graças a esse Homem-Aranha que a Toei começou a adicionar os robôs gigantes na franquia Super Sentai, o que fez com que Beta 5J ganhasse em 1979 o primeiro Megazord da franquia, algo que segue firme até as temporadas atuais. E não, eles não se chamam Megazords em Super Sentai. Por lá eles são chamados de Mechazoo. A extensão sabe é de home, em sonde, é de my friend, é James Rapp. E uma curiosidade é que essa temporada seria uma versão japonesa do Capitão América, porque, como eu já falei antes, a Toei lançou 3 temporadas junto com a Marvel. E além do Homem-Aranha e Beta 5J, a parceria entre a Marvel e a Toei rendeu também a temporada Dash Sentai Desman. E naquela época, a temporada que estava sendo exibida era a Taiyo Sentai Sun Vulcan, de 1982, da qual, inclusive, Stan Lee gostava bastante. Essa foi a única temporada da franquia cuja equipe era inteiramente composta por homens, além de ser a primeira a trazer uma equipe com menos de 5 membros principais, o que, como a gente já sabe, aconteceu muito depois. Por isso, Stan Lee levou o vídeo dessa temporada para a executiva da Marvel na época, Margaret Loesch, mas ela acabou torcendo um pouco o nariz pelo fato de que o elenco da série era composto apenas por japoneses. Só que mesmo assim, no ano seguinte, eles investiram um total de 25 milhões de dólares para trazer Sun Vulcan para o público americano. Para reduzir os custos, as intenções do Stan Lee era só redublarem as falas para o inglês, trazendo para um lado mais cômico. Com patrocínio nos Estados Unidos pela Mary Kay Trading Company, que é uma cadeia de varejos de brinquedos importados japoneses. A Marvel lançou Sun Vulcan em Los Angeles, São Francisco, Honolulu e algumas outras cidades que detinham população japonesa também. Só que a série acabou não engatando completamente e conquistou apenas um público bem pequeno. E apesar disso, quando eles tentaram levar a produção para outros lugares, as emissoras rejeitaram Super Sentai. Isso porque eles não sabiam quantas crianças estavam assistindo ao programa. E eles acreditavam que a mistura entre artes marciais, robôs gigantes e personagens asiáticos não atrairia nem um pouco o público da costa oeste. Sem falar que eles consideravam Super Sentai violento demais e estrangeiro demais. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. E mesmo Margaret dizendo que eles tinham tirado as cenas de luta entre os humanos e deixado só as cenas de luta entre os humanos contra os monstros. E foi por conta disso que a Marvel acabou desistindo desse projeto, deixando a passagem completamente livre para a história ser feita por Rain Saban em 1993. Apesar dos esforços da Marvel em querer levar o Super Sentai para outros países, aqui no Brasil ela chegou em 1988. O Esquadrão Relâmpago Changeman foi transmitida pela extinta Rede Manchete. O programa fez muito sucesso por aqui, tanto que ficou por muitos e muitos anos no ar, passando até por outras emissoras como a Record e a Gazeta. Depois dela, outras temporadas também acabaram ganhando dublagem em português, como Flashman, Maskman e Gogo 5. E por mais que Super Sentai tenha o seu maior público concentrado no Japão, não é só por lá que a franquia faz sucesso. Nos anos 80, a franquia foi exportada para a França com a temporada Bioman, que acabou fazendo muito sucesso por lá. Portugal também foi outro lugar onde a série foi muito bem sucedida, com a temporada Chojin Sentai Gentleman e Koshoku Sentai Turbo Ranger. Na Itália foram as temporadas Gensi Sentai Desman e Gogo 5. Apesar disso, o berço de Super Sentai continua sendo no Japão, tanto que a franquia continua firme até os dias de hoje e sem data prevista para o seu fim. Em 1992, sendo a 16ª temporada da franquia, Kyori Sentai Zai Ranger ou Esquadrão Juraxus Zai Ranger foi a temporada que acabou sendo a escolhida para ser a primeira a ser adaptada para Power Rangers. E apesar de todos esses anos, foi só em Zai Ranger que as equipes passaram a contar com um 6º membro, que quase sempre aparece como sendo um antagonista antes de passar para ser aliado da equipe principal. Essa foi outra adição que se mantém extremamente firme até hoje na franquia. Tá,
Antes da gente continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like se estiver curtindo o vídeo, porque isso ajuda demais no engajamento do meu conteúdo. É rápido, não custa nada e me ajuda tremendamente. Com tantas temporadas com temáticas tão diversas, é claro que as ideias em alguns momentos acabam passando um pouco dos limites. Mas seriam ela criatividade em excesso ou a falta dela? Fica a dúvida. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os temas mais diferentes que a franquia já recebeu ao longo dessas 47 temporadas. Começando já com a segunda temporada. J.A.K. Kildent Kitai trazia como tema central as cartas de baralho. O vermelho trazia o naipe de espada, o verde o naipe de paus, o azul o naipe de ouro e a rosa o naipe de copas. Não sei se isso soa muito interessante pra você, mas eu confesso que nunca fui muito fã de baralho, então... Porra na cara dela! Depois dessa temporada veio Battlefield VJ, que eu já mencionei aqui antes, lançado em 1979 e que trazia como tema os países. Nessa temporada, 5 agentes de diversas nacionalidades foram recrutados para integrar a equipe Battlefield. O amarelo representava a União Soviética, o azul representava a França, o preto representava o Quênia, a rosa representava os Estados Unidos e o vermelho, é claro, representava o Japão. Outra temporada bem diferente também foi Go-Go 5, de 1982, que trouxe a ginástica rítmica como tema principal da temporada. E eles tinham como armas a fita, o bambolê, a bola e o malabares. Então agora a gente tem a temporada que deu origem a Power Rangers Zell. Shuriken Sentai Oha Ranger foi lançada em 1995 e ela tem como tema da temporada as civilizações antigas, seus mistérios e artesanatos, com os poderes se baseando nas estátuas da Ilha de Páscoa, em bonecos Dogu, que é um tipo de artesanato japonês, na esfinge egípcia, no touro de hindu e na famosa Fênix. E outra temporada que também foi adaptada para Power Rangers foi a de Super Sentai de 1996. Eu já falei no meu vídeo ranqueando os Megazords de Power Rangers que não curto muito quando os Zords são carros. E esse aqui resume bem a minha frase, porque eu tô falando da temporada Jexu Sentai Karenja, que consequentemente acabou se tornando Power Rangers Turbo. Eu acho que nem preciso dizer qual é a temática dessa temporada, né? Em 2012 foi criada uma série que funciona meio em paralelo com essa série original. Raikkonen Sentai Akiba Ranger tinha como foco o público-alvo mais adulto e a temática era o imaginário otaku. Os uniformes carregavam traços bem característicos, tanto que os capacetes já simbolizavam por si só muito bem essa temporada. Eu acho esses uniformes bem bonitos, então sou muito suspeito para falar. Essa série ganhou um total de 2 temporadas com 13 episódios cada uma. A série traz um fã de Tokusatsu, uma cosplayer e uma otaku. Uma coisa muito interessante sobre o título Akiba Ranger é que ele foi inspirado no nome Akihabara, que é um ponto otaku muito popular no Japão. E se você, assim como eu, acha que carros não é interessante o suficiente, o que você diria sobre trens? Bem louco! Na temporada de 2014, a temática foi justamente essa, os trens. E eles trabalham muito aquele conceito de que só quem tem muita imaginação que conseguem ver os trilhos mágicos chamados de linha do arco-íris. Resta Sentai Tokyogara é a 38ª temporada da franquia. E um diferencial que temos nessa temporada é que os guerreiros acabavam mudando muito de cor entre si enquanto lutavam. E no começo isso até parecia interessante, mas depois acabou se tornando uma confusão. Até porque, pelo menos eu, não consigo me apegar muito aos nomes desses personagens e me baseio muito nas suas cores. Outra temporada com um tema um tanto peculiar foi a temporada desse ano de 2023. Osama Sentai King Oga tinha como tema principal os reis e os insetos. Confesso que eu ainda não assisti essa temporada, mas eu gostei muito dos uniformes. E independente de qualquer temática louca ou qualquer outra coisa, algo que com o passar dos tempos acabou mudando foi que com o avanço da tecnologia, as transformações acabou se tornando muito mais mirabolantes. Elas ficaram cada vez mais grandiosas, com muitas narrações e morfadores extremamente mirabolantes. Sem falar que a cada nova temporada que passa, os equipamentos deles ficam com mais cara de brinquedo ainda. A gente entende muito bem o porquê, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas diz aí, você já conhecia Super Sentai? Qual é a sua temporada favorita? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Eu gosto muito da temporada Kaito Sentai Loop Ranger vs Keisatsu Patranger, que além de polícia, também trazem ladrões que se transformam. É uma temporada extremamente
extremamente interessante. E se você quer começar a assistir Super Sentai, mas não sabe por onde começar, a minha dica é: comece pela que tem o visual que mais te atrai. Porque não adianta de nada eu querer dizer por qual delas você deve começar se ela não faz você sentir vontade de assistir. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve para mais conteúdo sobre séries, filmes, desenhos e quadrinhos. E se você gosta de Power Rangers, eu tenho uma playlist aqui no meu canal com vídeos só sobre eles. Eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela para você ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!